Olá, tudo bem? Mandaram para mim esse poema do Alberto Caeiro. Para quem não sabe, Alberto Caeiro é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. O que é heterônimo? Vamos analisar primeiramente, etimologicamente, essa palavra. Heterônimo vem do grego. Héteros é o quê? Diferente. Ônima é nome. Então, um heterônimo é o quê? É quando um escritor ele cria um outro escritor completamente diferente dele em termos físicos, estilo, temática, tudo. Quem foi mestre nisso foi Fernando Pessoa, português. Digamos que é o maior poeta de Portugal do século XX. Né? Fernando Pessoa teve 3 heterônimos distintos e um semi-heterônimo. Os 3 foram Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. O Alberto Caeiro é o que é autor desses versos daí de cima. Então, o título do poema é talvez o último dia da minha vida. É talvez o último dia da minha vida. Saudei o sol, levantando a mão direita, mas não o saudei, dizendo-lhe adeus. Fiz sinal de gostar de o ver antes, mais nada. Então, qual é a característica primeiro vocabular do Alberto Caeiro? Ele tem uma temática bastante simples em termos de vocabulário. Por quê? Todo esse poema ele trabalha com a coesão por meio da repetição, né? Isso aí se chama anáfora, que é quando nós repetimos estruturas sintáticas, né, a fim de tornar mais forte a nossa mensagem. Isso aí é bastante lícito onde? É na poesia. Por quê? Porque num texto, né, acadêmico, coisas assim, nós não podemos ter muitas repetições, mas isso é válido onde? Principalmente em textos literários, músicas também usam muito isso, né? Quando eles assim repetem a mesma frase várias vezes, isso é uma coesão o quê? De repetição, né? Então vamos fazer primeiro um levantamento, né, lexical desse poema. Ele está falando do dia da vida dele em termos de incerteza por causa do advérbio talvez, né? E ele faz o que mais? Ele mostra o que? Ele mostra que nesse dia em que a vida dele está por um fio, né? É o que ele faz? Ele faz um ato simples. Ele saúda o sol, mas não em tom de despedida. Ele certamente faz isso todos os dias. Por quê? Porque ele gosta de ver o sol. Então isso aí já entra na segunda parte da análise desse poema, que aí nós vamos sair desse plano lexical para ir para o plano temático, que é o quê? O Alberto Caeiro, ele era o poeta das coisas simples, das coisas da natureza, das coisas que fazem parte do cotidiano desse homem que é do campo. Então, quando ele saúda o sol, isso aí é uma metonímia do quê? Ele meio que pega uma coisa particular para traduzir uma coisa genérica, que é o quê? Valorização de tudo que o cerca, de tudo que ele vê. Então, Alberto Caeiro, ele é o heterônimo do quê? Do anti-intelectualismo. O que é o anti-intelectualismo? É quando o poeta ele se abstém de ficar pensando nas causas e também nas consequências das coisas. Então, Alberto Caeiro, ele vai de encontro ao primeiro questionamento humano, que é o quê? A causa primeira das coisas.
que lá na Grécia Antiga, lá no século V antes de Cristo, deu origem à metafísica, que é o quê? A busca de respostas daquilo que está além do plano físico, aquilo que está além dos nossos olhos. Então isso aí mostra que Alberto Caeiro, ele era um anti-metafísico, por causa que ele não pensa na causa, ele só pensa o quê? Nas sensações. Ele é o quê? Ele é um impressionista da linguagem. Ele assim compõe as coisas de acordo com tudo que ele tateia, com tudo que ele vê, com tudo que ele encara. Então, Alberto Caeiro, ele é bastante diferente dos dois outros heterônimos do Fernando Pessoa. Por quê? Porque ele não busca causa. Ele somente o quê? Lança fragmentos da própria vida, coisas que ele sente, coisas que ele vê, coisas que ele assim somente percebe, mas ele não explica. Por causa disso que o quê? Que esse tipo de texto, ele é um texto que é bastante fraco em termos de orações subordinadas. Por quê? Porque quando nós vamos construir um texto em que há orações subordinadas, isso aí tem um objetivo, que é uma explicação, que é uma causa, que é uma consequência, que é uma comparação, que é uma concessão. Ou seja, nós vamos trabalhar com argumentos. Não tem aí um se, não tem um quando, não tem um é porque. É tudo muito simples. As frases quase todas elas são assim jogadas, sem que ele se preocupe em ter algum tipo de argumentação mais fina, mais profunda, tranquilo? E quando ele faz isso, agora a terceira parte é a relação do texto com a sua época. Ele faz isso à revelia da modernidade. Ele faz o quê? Um retrocesso, mas não no sentido pejorativo. Retrocesso é o quê nesse caso? Ele vai à busca da vida mais simples, fora daquele afã de grandes metrópoles, de grande movimentação. Não, ele vai perceber as coisas mais mínimas. Tranquilo?